Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Jacques e o assunto hoje, como vocês já sabem, é Sean Connery. Algumas pessoas merecem reverência, seja pelo que fazem ou pelo que fizeram ao longo da vida. E Sean Connery, sem dúvida nenhuma, é uma delas. É difícil encontrar alguém que não tenha um filme favorito do Sean Connery ou que não tenha um filme do Sean Connery entre seus próprios favoritos. E alguns de seus personagens inesquecíveis são o Frei Franciscano William de Baskerville, o simpático arqueólogo Henry Jones, o capitão da Marinha Soviética Marco Remy e, é claro, Bond. James Bond. Thomas Sean Connery, o eterno 007, nasceu no dia 25 de agosto de 1930 em Edimburgo, na Escócia. Ele trabalhou desde cedo, tendo sido, entre outras coisas, leiteiro e entregador. Em 1946, ele entrou para a Marinha Real Britânica. Curiosamente, já nessa época, ele era defensor da independência da Escócia. Depois de servir, Sean Connery começou a trabalhar em algumas pequenas peças na região e na Escócia. E foi nessa época que ele conhecia um amigo que ele levaria para a vida, o também ator Michael Caine. Em 1962, ele se casou com a atriz australiana Diane Cilento, e no mesmo ano ele foi convidado para estrelar a série de filmes do James Bond que estava começando a ser produzida. Mas ele relutou um pouco porque ele tinha medo de fazer vários filmes de um mesmo personagem e ficar marcado, mas acabou aceitando. E no mesmo ano saiu 007 contra o satânico Dr. No, o primeiro filme da série James Bond, que é baseada nos romances do escritor Ian Fleming. Curiosamente, não foi o primeiro livro e também não era para ter sido o primeiro filme. Eu não vou entrar muito nos detalhes dos filmes do James Bond, porque só o James Bond merece mais do que um programa. Aliás, com certeza vamos falar muito de James Bond mais pra frente. Em 1963 é lançado Moscou contra 007, ou Da Rússia com Amor, From Russia with Love. Goldfinger, he's the man with the... Esse verdadeiro clássico das trilhas sonoras de cinema é tema da terceira aventura de James Bond, 007 contra Goldfinger, que aliás foi lançado pouco depois da morte do autor Ian Fleming. Em 1965, 007 contra a chantagem atômica, Thunderball. Esse era para ter sido o primeiro filme da série, mas o produtor Kevin McClory, que alegava ser autor de alguns dos argumentos do livro do Ian Fleming, entrou na justiça e proibiu. Contudo, alguns anos depois, eles chegaram num acordo e produziram Thunderball. Mas essa história ainda não tinha acabado. Em 1967, a gente descobria que com 007 só se vive duas vezes, You Only Live Twice. E em 1971, que os diamantes são eternos, Diamonds Are Forever. Depois do seu sexto filme, Sean Connery decidiu abandonar o agente 007 porque queria provar que podia fazer outros personagens. Nos anos 70, Sean Connery fez alguns filmes, separou da primeira esposa e casou com Micheline Roquebrune, que seria sua esposa até o fim da vida. Em 1983, Sean Connery volta a viver James Bond, no filme 007 Nunca Mais Outra Vez, Never Say Never Again. Essa, na verdade, é uma refilmagem de 007 contra a chantagem atômica, Thunderball, agora dirigida pelo então produtor Kevin McClory. No acordo, tinha ficado definido que McClory não podia filmar nada até 1975, mas mesmo assim ele esperou até que o Sean Connery topasse voltar a viver o agente para fazer o seu filme. O nome Nunca Mais Outra Vez, ou Never Say Never Again, é uma brincadeira com o próprio Sean Connery, que tinha dito que nunca mais ia viver James Bond. Vale destacar que esse filme não faz parte da série oficial James Bond, porque não foi feito pela produtora que detém os direitos, que nesse ano estava filmando 007 contra Octopussy com Roger Moore. Em 1986, aquele que muitos consideram o maior filme da carreira de Sean Connery, O Nome da Rosa.
I knew it. That's all. Ele conta a história do frei franciscano William de Baskerville, Sean Connery, que recebe a missão de investigar uma série de assassinatos que está acontecendo em um mosteiro beneditino no norte da Itália. Ele vai acompanhado pelo noviço Adso de Melk, Christian Slater, que na verdade é o narrador da história, contando algo que aconteceu muito tempo atrás. O filme, que se passa no século XIV, traz uma série de discussões interessantes sobre a cristandade, sobre a Inquisição, sobre a questão da fé e do humor, entre outros temas. Eu revi o filme para esse programa e gostei tanto que resolvi até ler o livro. O Nome da Rosa foi o primeiro romance de Umberto Eco. E uma coisa curiosa é que no começo do livro, Umberto Eco afirma que encontrou essa história praticamente pronta em manuscritos. Ou seja, ela seria real, teria acontecido de verdade. E uma pergunta que fica para muitos é: por que o Nome da Rosa? O filme deixa algumas interpretações, mas eu vou ler o que está escrito na orelha dessa edição que eu tenho. A expressão "o nome da rosa" foi usada na Idade Média, significando o infinito poder das palavras. A rosa subsiste por seu nome apenas, mesmo que não esteja presente e nem sequer exista. A Rosa de Então, centro real deste romance, é a antiga biblioteca de um convento beneditino, na qual estavam guardados, em grande número, códices preciosos, parte importante da sabedoria grega e latina que os monges conservaram através dos séculos. Em 1987, Sean Connery é Jim Malone, um policial veterano da Chicago dos tempos da Lei Seca, e ele ajuda Eliot Ness, interpretado por Kevin Costner, a prender Al Capone, vivido por Robert De Niro. You said you wanted to know how to get Capone. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do? Os Intocáveis, de Brian De Palma, é baseado no romance autobiográfico de Eliot Ness, que conta exatamente como ele conseguiu prender Al Capone. Em 1989, o filme que me apresentou Sean Connery, ou pelo menos que me fez ligar o nome à pessoa: Indiana Jones e a Última Cruzada. Junior? Yes, sir. It is you, Junior. Don't call me that, please. Well, what are you doing here? Nesse, que é o terceiro da série de filmes com Harrison Ford, o herói decide ir atrás do Santo Graal, mas antes precisa libertar o seu pai, que foi capturado pelos nazistas. Em 1990, na minha opinião, uma das melhores interpretações do Sean Connery, o capitão russo Marco Ramius. Kakovny but Bakaru. So funny. Well, the captain seems to think you're some sort of cowboy. New Parosky. Passado no Atlântico Norte, em plena Guerra Fria, é um daqueles filmes onde as coisas vão mudando, tu vai entendendo até as intenções do personagem do Sean Connery no decorrer da história. E uma coisa dá pra dizer: põe caçada nisso. E uma curiosidade é que nesse filme aparece pela primeira vez o agente Jack Ryan, então interpretado pelo jovem Alec Baldwin, mas que ao longo do tempo foi interpretado por outros atores, tanto em filmes quanto em séries. Agora presta atenção. Um ex-agente britânico é chamado para impedir que um terrorista solte bombas químicas em São Francisco. Sabe de quem nós estamos falando? Name and rank, sailor. That's Army, actually. Answer the question, and address him as General Sir. Captain John Patrick Mason, General, sir. Of Her Majesty's SAS. Retired, of course. Pois é, muita gente relaciona o filme A Rocha, de 1996, com uma última aventura do agente James Bond, depois de muitos anos. E o filme tem um ritmo parecido, escapadas, saltos, tiros, reviravoltas, e poderia ser mesmo. Em 1998, Sean Connery gravou In My Life, de John Lennon, que eu usei para terminar o último vídeo. A música fez parte de um projeto do produtor George Martin. There are places I'll remember all my life. Though some have changed. No ano 2000,
O filme que certamente é o menos famoso de todos esses que eu escolhi para falar do Sean Connery, Encontrando Forrester. Dessa vez, Connery interpreta o escritor William Forrester, que escreveu um romance de muito sucesso há muitos anos, mas nunca mais escreveu nada, e há muito tempo vive recluso na sua casa. They got some contest at school, this writing thing. You ever enter one of those? Writing contest? Yeah. Once. A long time ago. Did you win? Well, of course I won. Like money or something? The Pulitzer. Um dia ele recebe a visita do jovem Jamal Wallace, e os dois acabam desenvolvendo uma amizade, principalmente porque o Jamal também gostava de escrever. Só que essa relação acabaria mudando muito a vida dos dois. O personagem do Sean Connery lembra muito o escritor J.D. Salinger, de O Apanhador no Campo de Centeio, por também ter tido um romance de muito sucesso e ter vivido recluso grande parte de sua vida. Outra comparação possível é com o filme Gênio Indomável, no qual Robin Williams seria o personagem do Sean Connery e Matt Damon seria o Jamal. Matt Damon inclusive aparece no final de Encontrando Forrester. Mas eu acho que uma diferença básica é que enquanto o Robin Williams era um psicólogo, William Forrester também precisava repensar algumas coisas. No ano 2000, Sean Connery foi condecorado pela Rainha Elizabeth como Cavaleiro do Império Britânico e fez questão de comparecer à cerimônia usando um traje típico escocês. A partir daí, Connery foi viver com a esposa nas Bahamas. Mas em 2013 ele ainda faria mais um filme, A Liga Extraordinária, que eu tenho em HQ, mas confesso que nunca vi e nem li. E essa história terminou no último dia 31 de outubro de 2020, quando Sir Thomas Sean Connery nos deixou. É isso aí, galera. É claro que faltaram muitos, mas eu tive que fazer uma seleção. E em todo caso eu vou deixar uma filmografia bem mais completa do Sean Connery aqui na descrição. Mas se tu acha que eu deixei algum filme importante de fora, ou esqueci de dizer alguma coisa importante, deixa um comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e te inscrever no canal. Na semana que vem tem mais. What did you find, Junior? Junior? Dad? Please, what does it always mean? This Junior? That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. We named the dog Indiana. Dog? You are named after the dog? Got a lot of fond memories of that dog. Ready? Ready? After you, Junior. Yes, sir.